Queridos irmãos, amigos, todos que participam do projeto EBD em Síntese Podcast, nós vos saudamos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia de comentário da nossa lição hoje, a lição número 12, do dia 22 de dezembro de 2024. Está conosco na nossa classe de adultos a nossa querida irmã Milde Prachedes. Pai do seu irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo, e a paz do Senhor também ao pastor Aldo, e a todos os nossos irmãos que estiverem a nos ver e nos ouvir nesse podcast. Está conosco o pastor Aldo Dantas, que nós fazemos juntos a equipe, né, de adultos, número 2. Pai do seu pastor Aldo. Paz do Senhor, pastor Ítalo, paz do Senhor, irmã Milde, sempre um prazer e um privilégio poder estar aqui, participar desse podcast e compartilhar um pouco, né, com os nossos irmãos professores. Fica aqui a nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e ao nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, a quem nós agradecemos a confiança dessa equipe, que trabalhamos aqui juntos o ano todo, nesse desafio para a glória de Deus. Hoje nós estamos com um comentário da lição de número 12, como já falei, que tem como o título A Promessa de uma Vida Abundante. O texto áureo dessa lição encontra-se em João capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A verdade prática extraída do texto áureo é: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com ele de maneira plena. Então, hoje, a leitura em classe, que encontra-se em João capítulo 10, do versículo 7 ao 18, vai basear, né, a estrutura da formação da lição para nosso ensino, e a palavra-chave hoje da nossa lição é vida abundante, né? Quando a Bíblia fala de vida abundante, o que é que ela, quais são as características dessa vida? Nós sabemos, pastor Aldo, irmã Milde, que o nome vida abundante, ele tem várias definições dependendo do tipo, do propósito que você está estabelecendo para estudar o conceito. Pode ser num conceito materialista, pode ter um significado, filosoficamente pode ter outro significado, mas nós estamos falando sobre a ótica espiritual, né? Sobre a ótica do reino de Deus nas palavras do Senhor Jesus. Então, nós estudaremos isso com o texto que está em João capítulo 10, Jesus mesmo nos fazendo essa promessa, né? Promessa de uma vida abundante, essa vida que inclui várias áreas da nossa vida que, por Cristo, são preenchidas e nos tornando felizes, alegres e plenos na presença do Senhor. Então, no nosso primeiro tópico da lição, irmã Milde, nós temos já essa definição: Jesus, a fonte da vida abundante. Jesus como a fonte da verdadeira vida e como fonte da vida abundante, como também uma fonte de amor. De amor. Eu quero passar para a irmã Amilda a oportunidade para a gente estar comentando esse primeiro capítulo aqui, primeiro tópico da nossa lição. Então, para apresentarmos a nossa lição, temos objetivos, e nesse primeiro tópico, o objetivo é justamente isso: apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. O Evangelho segundo São João, desde o começo, fala de Jesus como a vida, não é? No versículo 4 do primeiro capítulo, ele diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Senhor veio para nos dar esta vida abundante, que é uma vida debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia. Espiritualmente falando, biblicamente falando, a vida abundante é justamente a consequência do novo nascimento. Todo crente, ele deve ter vida abundante. Se ele nasceu de novo, ele deve ter vida abundante. A própria palavra abundante fala de mais do que o suficiente, não é? É uma palavra que é muito usada no Novo Testamento e com vários sentidos. O nome em grego é perissos, que
no sentido qualitativo da vida, é superior. E no sentido quantitativo, é em abundância, em excesso, em grande quantidade. É o sentido literal da palavra, fala de quantidade, mas o sentido figurado é no sentido de superioridade, de coisa melhor, satisfatória. E é assim que a gente entende a vida abundante em Cristo Jesus. É uma vida plena, uma vida cheia da graça de Deus, das bênçãos, da prosperidade espiritual, física, em todos os sentidos. Nós tivemos uma lição anterior, que é sobre o Deus da provisão, Jesus falando sobre, aliás, a lição falando sobre a promessa da provisão. Nós temos no Salmo 23, alguns nomes do Senhor embutidos ali naquilo que é falado no Salmo, que é um cântico de Davi, que ele bem conhecia o que era ser um pastor, que cuidava das suas ovelhas, e sentia-se na obrigação de louvar também ao seu pastor espiritual, que era o Senhor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Está aí a vida abundante, né? A vida que não lhe falta nada, que lhe satisfaz plenamente. O Senhor nos prometeu também a vida eterna. A vida abundante neste mundo pode ser também em termos de longevidade, mas com a bênção de Deus. Porque qualquer que tiver deixado casa, mãe, pai, e se apegou ao Senhor de forma a servi-lo com amor, com integridade, vivendo a vida de santificação e honra, esta pessoa tem a promessa de Deus de ter uma vida abundante e, por fim, a vida eterna. O próprio Jesus disse que se alguém deixasse pai, mãe, irmão, eles teriam 100 vezes tanto, tanto em pais, como em mães, em filhos, em todas as coisas da vida em que a pessoa renunciou por causa de Cristo, ele vai ter muito mais. Agora, eu acho interessante aquilo que foi registrado em Marcos, no Evangelho de Marcos. Nós somos abençoados, temos muitas bênçãos, mas tem um porém. As nossas bênçãos sempre têm perseguição, porque tem a inveja do mundo, tem a inveja do próximo, tem a inveja de Satanás. Ele está sempre procurando investir contra nós para nos entristecer, mas o Senhor garante estar conosco e nos dá vitória em tudo. Então, a vida abundante é uma vida também que nos leva a viver em Cristo, viver nele. O próprio Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse isso quando ele estava na casa de Lázaro. Lázaro havia morrido e Marta havia dito: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse: teu irmão Lázaro vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, mas vai ser na ressurreição do último dia, porque ela sabia que os que crescem no Senhor haveriam de ter uma nova vida, ressuscitariam, não é? Jesus é esta fonte da verdadeira vida para todo aquele que nele crê. Não somente uma vida próspera, abundante deste mundo, com a promessa de saúde, dos benefícios, das bênçãos do Senhor em tudo aquilo que a gente puser a mão, e também a promessa da vida eterna, se perseverarmos em guardar os seus mandamentos, em vivermos a vida que agrada ao Senhor, a vida que Ele tem determinado para nós, uma vida cheia de amor, não é? Porque Ele também é a fonte de amor. Por amor, Ele deu a sua própria vida por nós. Quando Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, não é? Ele é diferente do mercenário, daquele que não é pastor, daquele que apenas quer usufruir
do que as ovelhas produzem. E o Senhor, como o bom pastor, ele deu a sua própria vida em resgate das nossas, né? Ninguém pode tirar as ovelhas das mãos dele, porque ele é um pastor amoroso e poderoso. Ele é o El Shaddai. Como a gente começou falando no Salmo 23, eu acho bem interessante, se os irmãos puderem refletir mais sobre o Salmo 23, que fala sobre o bom pastor, é interessante, porque o bom pastor, ele tem todos os atributos divinos, os atributos de Deus, porque Jesus era o filho do homem, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E ele se encarnou, como no primeiro capítulo de João fala, né? Que ele veio e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele veio justamente para isso, para resgatar o homem dos seus pecados, tirar dos seus pecados e lhe dar uma vida abundante. Tanto uma vida com a sua presença, que é muito importante, a presença do Senhor aqui. No segundo tópico, nós vamos ver isso aí, sobre o conceito, né, de vida abundante, mais uma vez, e que a gente percebe que é justamente a consequência do novo nascimento. Se não nascer de novo, é impossível ter uma vida abundante neste mundo, porque só em Cristo temos a verdadeira vida, cheia de amor, de graça, de paz, de alegria, cheia de contentamento do Senhor. A vida abundante é, portanto, uma consequência do novo nascimento. Eu gosto de enfatizar isso aqui, porque Cristo, ele veio para isto, para dar vida por nós. E esse novo nascimento sempre é operado naquele que crê. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê recebe a regeneração do Espírito, que é operada pela lavagem regeneradora e a renovação do Espírito Santo, conforme Paulo falou também na carta de Tito, capítulo 3, versículo 5, que nós recebemos esta vida não por obra de justiça que houvéssemos praticado, que é a salvação, não é? A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e ele nos deu este poder de sermos chamados também filhos de Deus, aos que creem. Glória a Deus. Nós temos, né, pastor, da figura. Quando Jesus foi exemplificar essa promessa de vida abundante, ele usou a figura do pastor e da ovelha, né? Do pastor, como a irmã Milton falou, que está muito bem claro para a gente no Salmo 23, aquele que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como aquele que cuida de todas as nossas necessidades, que nos apacenta, que nos guia. Então, nesse contexto está os cuidados da nossa vida diária aqui na Terra, como também os cuidados da nossa alma e da nossa vida espiritual. Eu acredito que nesse segundo tópico é justamente a abrangência desse conceito que a gente vai tratar, a vida abundante. Conceito de vida abundante, a vida abundante também influencia a família e diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Pastoral. Muito bem, pastor Ítalo. Nós temos aqui, nesse segundo tópico, né, exatamente essa informação ou esse estudo, né, do que seja a vida abundante, porque a vida eterna, nós só encontramos em Cristo Jesus. Então, nossa irmã Milton falou muito bem, ou seja, para o novo convertido, ou seja, para o convertido, né, para quem nasceu de novo, ele passou a ter a vida. Por quê? Porque ele passou a se relacionar com Jesus, e Jesus é a fonte da vida. Então, quando se tem a verdadeira vida, né, que é Cristo Jesus, então você poderá desfrutar da vida abundante. Tanto que o versículo, né, que faz referência a essa, na leitura em classe, né, que faz referência à vida, diz: eu vim para que tenham vida. Então, em primeiro lugar, a vida, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, primeiramente a vida eterna, né? Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e aí nós conseguimos ter vida em Cristo Jesus. Então, a partir daí,
é que passamos a ter a vida abundante, essa vida, né? E essa vida abundante. Então, a vida abundante, ela tem origem, primeiramente, em Cristo Jesus. Não se pode ter isso fora de Cristo. Ou seja, é a mesma coisa, não se pode ter todas as suas necessidades espirituais supridas fora de Cristo Jesus. É Ele quem supre todas as nossas necessidades espirituais, a necessidade de vida eterna, não é? Então, quando falo de vida abundante, não é? O conceito que a gente pode trazer é uma vida que alcança todas as esferas, tanto do corpo, como da alma, como do espírito. Nós sabemos que o homem tem necessidades materiais, tem necessidades emocionais e tem necessidades espirituais, não é? Então, somente a vida de Cristo em nós supre todas essas necessidades. Ela é abundante no sentido de alcançar todo ser, não é? Nós nos sentimos pleno, nós nos sentimos completos, por quê? Porque temos Cristo em nós. Imagine que ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós. E aí em nós há o quê? Há o fruto do Espírito. Então aquilo que a gente vem, por exemplo, estudando, não é? Estudando a respeito dessa vida abundante, não é? O que ela é? Ela é a paz que a gente sente, não é? Ela é essa alegria que a gente sente, que a gente não sentia antes, mas agora, com essa nova vida, nós sentimos. Então, dentro desse contexto, né, nós podemos viver não somente a verdadeira vida, mas a vida de paz, a vida de alegria, né? A vida de comunhão com Deus, a vida de relacionamento com Deus, ter paz com Deus. Então, o que a ovelha precisa, né? Olhando do contexto do rebanho, o que uma ovelha precisa de segurança, do alimento, da paz, do descanso, tudo ele vai encontrar em Cristo Jesus. Então, essa vida abundante encontra-se através de Cristo, em Cristo Jesus. Encontramos a vida e ela torna-se abundante à medida que nós vamos aumentando o nosso relacionamento com Cristo, né? À medida que vamos aprofundando o nosso relacionamento, mas vamos desfrutando desta vida. Então, quando encontramos Cristo, encontramos a vida. E por encontrar a vida de Cristo, encontramos a vida abundante. Ora, essa vida abundante, né, ela não somente nos alcança, né, nos alcança de forma integral, né, ou seja, em todos os aspectos da nossa vida, corpo, alma e espírito, mas ela também alcança a nossa família. Foi o que Paulo, né, falou quando estava Paulo e Silas ali na prisão, e o carcereiro queria se matar, né, porque viu o cárcere aberto, e aí ele imaginou que todos os presos haviam fugido, e quando pegou na espada, não é? Paulo brada para que ele não fizesse aquilo, porque todos estavam ali, e ele pergunta, né, o que é necessário para se salvar. E ele se crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Não é? E a gente percebeu isso logo na sequência, porque ele levou para a casa dele, cuidou das feridas, e todos eles confessaram a Cristo e foram batizados. Então, a família inteira foi alcançada por esta vida abundante, não é? Por quê? Porque apenas um creu. E isso acontece na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos ouvintes. Quantas pessoas que o seu lar, né, não conhecia Cristo, ele foi o primeiro, né, a aceitar Jesus, e a partir dele, toda a família passou a desfrutar dessa verdadeira vida em Cristo Jesus, não é? Então, a vida abundante é exatamente essa vida da prática do amor que a gente não tinha, não é? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse o quê? Que Deus derramou do seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo que nos deu. Então, antes nós não tínhamos este amor pelas pessoas, por Deus, né, pela família. Então, essa vida veio nos trazer este amor. O amor de Deus foi introduzido em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A paz de Deus, sendo por justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, nós não tínhamos paz, né, com Deus nem com as pessoas, então passamos a ter paz. Então, essa vida abundante, ela vai muito mais do que simplesmente dizer que tem vida. Ela fala de uma vida colocada em prática, por exemplo, a unidade da igreja, né, fala dessa vida abundante. Nós passamos a viver unidos. O Salmo 133 diz: "Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Essa união é proporcionada por esta vida. Então, essa vida abundante, ela é
uma realidade, né, que é prometida na palavra do Senhor, uma realidade de uma vida de alegria, de amor, de unidade, e uma vida cheia de esperança, porque sabemos que essa vida não termina aqui, não é? Essa vida continua pela eternidade. As pessoas que não têm a vida de Cristo não têm esse sentimento de esperança tão forte, não é? Mas nós que temos a vida eterna, passamos pelas lutas, pelas aflições, mas com perseverança, com paciência, sabendo que tudo isso vai acabar e que a vida eterna vai continuar, né, no céu, e que nós vamos desfrutar desta vida abundante para sempre, né? Aqueles que encontraram a vida de Cristo nunca, jamais se apartarão delas, se manter sempre o relacionamento constante com Cristo Jesus. Aí está o segredo, né? Manter o relacionamento com Cristo Jesus, ou seja, cada dia mais aprofundar este relacionamento. Então, essa vida abundante, ela preenche, né? Todo o nosso corpo. Por exemplo, quando você está doente, você ora e Jesus lhe dá saúde. Você tem saúde, você tem as suas emoções e os seus sentimentos guardados por Cristo Jesus. Você tem o seu espírito guardado, né, da influência maligna. Então, tudo isso faz parte desta nova vida. E eu creio que esse tópico, né, o tópico número 2, vai trazer muita luz, né, porque muita gente ouve muito falar do que é vida abundante, mas não sabe conceituar, não sabe entender que vida é essa. E isso vai trazer luz ao entendimento de muitos irmãos. Verdade, a gente é uma oportunidade para os amigos, professores, ouvintes que nos acompanham, às vezes até traçar no plano de aula lá uma diferença entre, pronto, a vida abundante na questão material. Se trata de dinheiro, saúde. Eu já convivi com pessoas que dizem assim, não, eu só quero saúde, o restante a gente consegue. Como se a saúde fosse o suficiente para preencher a vida de uma pessoa. Quando a gente vai tratar isso filosoficamente, à luz da filosofia, a gente pode entender que a vida abundante é a vida da virtude, ou seja, a busca por alguns princípios que eles consideram como perfeitos, mas muito pessimistas. E quando a gente leva isso para o que Jesus está nos prometendo, a gente vai ver que a vida abundante tem a ver com relacionamento com Deus. Ou seja, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O homem que estava caído, o homem que estava separado, o homem que não tinha esperança da vida eterna, na vida abundante ele recebeu a restauração, né, sua restauração, a promessa de vida eterna e um relacionamento diário com Deus, que completa o seu espírito. Então, com certeza, tem algumas coisas que identificam essa vida abundante, que é o que a gente vai estudar agora no terceiro tópico da lição. A alegria do Senhor, a gratidão por tudo e uma vida espiritual, uma vida no espírito, que é a vida de oração, a vida de consagração, a vida de estar na presença de Deus. Alguém que desfruta, né, irmã Milton, pastor Aldo, dessa vida abundante, você vê que essas marcas, elas são perceptíveis. A gente olha para um crente que tem relacionamento com Deus, e, independente das circunstâncias, a gente consegue ver essa expressão na vida de um crente. Há uma alegria, que não é uma alegria nem passageira, nem momentânea, nem circunstancial. É a alegria do Espírito Santo. A gente consegue ver também o sentimento de gratidão em todas as áreas da vida, né? O crente que vive essa vida abundante, ele se distancia da murmuração, ele não tem comunhão com uma vida de murmuração. São coisas distintas. O que marca ele é a gratidão em todos os aspectos da sua vida e que Deus tem cuidado dele. Também o aprofundamento espiritual, uma vida espiritual abundante, verdadeira, autêntica, que você consegue perceber o relacionamento, não apenas a unção, mas a comunhão que aquela pessoa tem com Deus, ela é transbordada nas suas ações, na sua vida diária, na sua família, em como ela vai gerir seus negócios, em como ela vai gerir seu ministério, em como ela vai gerir a sua família. Tudo isso você consegue ver a bênção de Deus, não é assim, irmã Milde? É verdade. E retomando aquela parte da metáfora que o senhor também falou aqui na lição, que ele é a porta, ele é o caminho, né? Quem entrar por ele, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. E ele também disse, eu sou o pão da vida, e a vida que ele dá é
a vida abundante, a vida eterna. Ele disse, eu recebi esse mandamento de meu Pai. E São João, escrevendo na sua primeira carta, ele diz, nós recebemos a promessa. Ele nos prometeu a vida eterna. É interessante retomar também o Salmo 23, que fala sobre isso também. Ele começa com o Jeová Jireh, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O irmão Ítalo falou há pouco tempo sobre a questão do viver a vida espiritual, de crescimento espiritual, na pastagem do Senhor, comendo a palavra, se alimentando dele, não é? Ele nos leva também, nos guia mansamente às águas tranquilas, que fala do descanso, da paz, não é? Refrigera a minha alma, olha a cura espiritual, né? A cura emocional, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele é o nosso Jeová Tsidkenu também, ele é a nossa justiça. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, é o Jeová Shalom e o Jeová Justiça nossa também. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Olha a presença dele, não é? Nos guiando, nos protegendo, nos ensinando pelo seu Espírito. E aqui eu acho interessante também, porque tu estás comigo. A tua vara, que a vara fala da correção, da disciplina, pela palavra, não é? A condução que Deus faz através da sua palavra na vida do crente, muitas vezes nós somos corrigidos por alguma coisa em que falhamos. E o cajado do pastor tem aquela alçazinha para trazer para perto. A vara do Senhor nos consola, a tua vara e o teu cajado nos consola, porque quando a gente está em aflição, em dificuldade, ele é quem nos consola, é quem nos conforta. Ele tanto fere como sara. Ele é quem nos dá o consolo espiritual para a nossa alma, o conforto. Por isso a gente habita seguro, em tranquilidade, em paz. A gente passa pelo vale da sombra da morte, desfrutando da sua paz, da tranquilidade. Eu mesmo já passei por este processo do vale da sombra da morte e eu senti muita paz e muito amor do Senhor na minha vida, os irmãos orando por mim, a igreja toda, a gente até no exterior orando em meu favor. Tudo isso é o consolo do Espírito na nossa vida e que nos faz abundar na sua graça cada vez mais. Ele nos leva para perto dele, mais para perto dele, quando a gente passa pela aflição. A sua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui também fala da proteção do Senhor contra os nossos inimigos, como ele nos honra na presença dos inimigos e também nos enche da sua alegria, a alegria do Espírito Santo. Ele unge a nossa cabeça com óleo, né? Ele nos enche da sua alegria e o meu cálice transborda. É uma alegria perene, permanente, abundante. Tudo isso faz parte da vida abundante que o Senhor tem prometido. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o que o bom pastor deseja para as suas ovelhas, que possamos estar com ele sempre. Ele diz para os seus discípulos que se eles bem soubessem, que gostariam que ele fosse para o Pai, porque ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar-vos lugar. E ele, na sua oração sacerdotal, o bom pastor também orou pelas suas ovelhas, o nosso Senhor, dizendo que queria que onde ele estivesse, nós estivéssemos também, habitando na sua casa para sempre, que ele deseja que estejamos. Essa vida abundante nos dá esse
privilégio de termos a alegria do Senhor na nossa vida, uma alegria constante, não é? Inclusive, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele recomendou isso, que os crentes deviam se regozijar sempre. Eu sempre gosto de dizer, eu aprendi isso, né? Que a alegria e a gratidão a Deus são antídotos contra a depressão. Se você começar a ver aquilo que Deus já fez por você, os livramentos, a segurança, a bênção constante na sua vida, não focando naquilo que você está passando no presente momento, que toda luta passa, tem até um corinho que diz, a luta vem e passa, não é? Tudo se muda, porque Deus muda a situação, Ele está sempre trabalhando em nosso favor. Nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gratidão é um antídoto. É muito bom, por isso a palavra também ensina que nós devemos ser agradecidos por tudo, em tudo. Devemos ter gratidão ao Senhor, principalmente pela vida que Ele nos deu, que é um dom maravilhoso que só Ele pode dar a vida, e a vida eterna também. É uma virtude, não é? A gratidão que nós devemos cultivar em obediência à própria palavra. Sede agradecidos. Paulo, escrevendo aos Filipenses também, ele recomendou que tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, é nisso que a gente deve pensar. Então, o foco da nossa mente, do nosso pensamento, deve estar em coisas boas. Encher o nosso coração da palavra, do Espírito, do amor, das virtudes do céu. Isso é que muito importa para que tenhamos uma vida abundante. E esta vida do Espírito, como o pastor Ítalo já falou, é uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida da prática do amor. O pastor Aldo já falou também que nós não tínhamos este amor, mas o Senhor derramou o seu amor no nosso coração para que praticássemos boas ações que agradam a Deus. As nossas ações hoje são praticadas em Deus, são feitas em Deus, é na comunhão com Ele, é no poder do Espírito, porque quando Ele nos prometeu o seu Espírito, foi justamente para isso, para nos fortalecer, nos livrar das nossas fraquezas, para que pudéssemos praticar o que é justo e verdadeiro e que agrade ao Senhor. Então, nós temos uma lição bastante voltada para a essência, não é? A essência do cristianismo, para a gente viver as virtudes de Deus na nossa vida, a vida no Espírito, a verdadeira vida no Espírito, que é a vida em Cristo Jesus, guiado por Ele, dirigido por Ele, ensinado por Ele e obedecendo a sua palavra, fazendo aquilo que lhe agrada, tudo para a glória do nosso Senhor. E Paulo disse, orai sem cessar. A gente pode orar, porque o pensamento pode se elevar a Deus em todas as circunstâncias. Não importa o que a gente esteja fazendo, mas o nosso pensamento pode estar voltado para Ele, inclusive a suplicar a sua ajuda naquilo que a gente está fazendo. Porque tem pessoas que acham que é pela sua própria força, e é como o pastor Ítalo falou, tendo saúde eu consigo. Não, é com Deus, é vivendo com Deus, com a ajuda do Senhor. O Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. É com Ele que nós devemos estar sempre buscando a sua presença e fazendo aquilo que Ele agrada. Devemos sempre, ao deitar, ao levantar, sempre termos esta gratidão no nosso coração, nos lembrando que foi Ele quem nos deu a vida, e é Ele quem nos sustenta também, todos os dias, nos livrando de todo mal. Só dando continuidade aqui, Ítalo, sobre o terceiro tópico, né? Finalizando aqui o terceiro tópico, eu queria apenas ressaltar o tópico número 3 do terceiro tópico, né? Vida no Espírito, vida de oração. Ou seja, uma coisa está relacionada à outra.
quando nós temos, por exemplo, a vida no espírito, né? Vivei no espírito e você não satisfaz as obras da carne. Então, para viver no espírito, você desfrutar do fruto do espírito, de gozo, paz, alegria, né? Ter longanimidade, ter mansidão, paciência, essas coisas que faz parte dessa nova vida, né? Que é a nova vida em Cristo. Nós precisamos também atrelar essa vida espiritual, a vida de oração. Então, geralmente, quem tem uma vida espiritual tem também uma vida de oração ativa. Por quê? Porque a vida de oração vai aumentar o nosso relacionamento com Deus, não é? Então, a vida espiritual, ela está sempre em primeiro plano na nossa vida cotidiana. A gente, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, não entristecer, não é, o Espírito de Deus. Então, a gente está sempre cuidadoso para que com as nossas ações não venhamos a entristecer o Espírito de Deus. Então, essa vida abundante, ela é identificada também na vida de uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem uma vida espiritual, uma vida de oração. A gente vê que isso faz parte da vida abundante. Glória a Deus. Realmente, irmãos, Jesus Cristo é a fonte da nossa vida, né? A fonte da vida abundante foi o que ele prometeu e é o que nós temos sentido. Todos nós, irmãos, alunos, professores, que o Senhor tem cuidado de nós, né? Então, para concluir a nossa lição, aqui já as palavras finais, a gente está chegando já no encerramento dessa aula, que a alegria do Senhor nunca falte na nossa vida, pelo Espírito Santo, nós venhamos a manifestar essa alegria que o Senhor tem nos dado, que a gratidão ela sempre esteja preenchendo o nosso coração, nunca demos lugar à murmuração e também investindo na nossa vida de oração, porque o Senhor tem nos dado graça para isso, né? Ele tem nos capacitado. A Bíblia diz não que sejamos capazes, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, Deus criou todas as oportunidades, Deus criou todos os mecanismos para que a gente venha usufruir dessa vida de oração, essa vida abundante no Espírito, né? Deus nos deu a graça, nos deu a sua palavra, nos conduz com a sua presença e nos guia com o seu pastoreio, nos dando essa oportunidade de vivermos uma vida abundante. As considerações finais, irmã Milton, pastor Aldo. Verdadeiramente, a vida abundante é a nova vida que o Senhor tem prometido a todo aquele que nele crê, né? De estar conosco, de permanecer conosco, de nos dirigir, nos guardar. Ele, inclusive, quando fala da proteção da ovelha, ele diz que ninguém pode tirar da sua mão as ovelhas, né? Ele é um pastor que realmente cuida e não deixa faltar nada para que a gente possa prosseguir no caminho, agradando a ele, fazendo a sua vontade. Sem ele, nós realmente não podemos ter esta vida abundante. Só em Cristo Jesus. Crendo nele, guardando a sua palavra, buscando ser cheio do Espírito, como Paulo escreveu aos Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O crente cheio do Espírito, ele tem uma vida abundante e ele beneficia aqueles que estão por perto dele também. A sua família é abençoada, né? Há comunhão entre os irmãos, porque o Espírito só nos conduz às águas tranquilas, né? De descanso. Ele só nos conduz à prática das boas ações. E, estando ligado à videira, olha uma outra metáfora, né? Que o Senhor estabeleceu para dar este significado da vida que nós recebemos. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. E nós somos as varas, né? Que estamos ligados a esta videira. Então, é muito importante que o crente cultive esta vida abundante, estando sempre mantendo este relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vivendo em comunhão com o Pai e vivendo também a comunhão com os irmãos. Porque se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
e ele sendo a nossa propiciação é o que nos mantém em paz e em comunhão permanente, em alegria plena. Muito bem, pastor Hidro, quero tão somente agradecer a Deus pela participação que tivemos aqui no quarto trimestre de 2024, né? Estamos chegando na última lição, no nosso último podcast de 2024, né? Começamos um dia desse, já estamos chegando ao final, coisa bastante rápida, né? Mas graças a Deus, e aqui quero transmitir também a minha gratidão ao pastor Martim Alves pela confiança, né, em nós depositado, o pastor Reinaldo Odilo, é sempre um prazer poder fazer parte, através dos podcasts do Departamento de Ensino, né, que ele conduz muito bem, e agradecer também a companhia do nosso irmão, pastor Ítalo, e da nossa irmã Milde, né, que tão brilhantemente atuam aqui no podcast, nessa equipe de adultos, né? A nossa gratidão a todos vocês e aqueles que nos assistem, aqueles que estão todas as semanas, né, quando estamos aqui, ouvindo e vendo também este vídeo e também aprendendo um pouco da palavra de Deus. Desejamos, aproveitando já que é a última lição, né, desejamos um bom fim de trimestre para todos, em nome de Jesus. Eu também agradeço ao Senhor esta oportunidade de poder fazer parte, né, desse trabalho tão significativo para a edificação do povo de Deus, ajudando naquilo que nos é possível, segundo a graça que Deus nos deu, para que os irmãos possam também levar adiante este ensino para os seus alunos. Agradecemos a audiência, né, do podcast, ao nosso pastor Martim, que nos deu esta oportunidade também, ao pastor Reinaldo Odilo, que também tem nos oportunizado, está fazendo este podcast, e eu também manifesto a minha gratidão a Deus por participar desta equipe, do pastor Aldo, com o pastor Aldo e o pastor Ítalo. Seja Deus louvado em tudo, não é? E um Feliz Natal para todos, um bom ano para todos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os ouvintes, irmãos. Pastor Aldo, Deus abençoe. Irmã Milda, Deus abençoe. E se Deus permitir, até uma próxima oportunidade e um próximo ano abençoado para todos nós. Quem sabe, ainda no projeto EBD em Síntese Podcast. Agradeço ao pastor Martinho, ao pastor Rinaldo e a todos os alunos, em nome de Jesus. Até mais. Até mais, a paz do Senhor. A paz do Senhor.